acreditar. Acreditar na gente, porque a gente vai olhando muito para a nossa infância e as frases, né, que vão nos paralisando, as verdades que eram as verdades. Oi, Nilzete, boa tarde. As verdades dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos tios, que para eles tudo era muito, muito difícil, paralisante. E aí eles tentavam nos impedir porque as verdades deles eram impeditivas, era a realidade deles. Então eles acreditavam naquilo, eram as convicções deles, né? Ontem eu citei até que a Nilzete hoje ela tem uma clínica de alto padrão para atender crianças com autismo numa rua que há 50 anos atrás era areia, poeirão. E se ela falasse com o avô dela quando ela tinha 5 anos, vô, sabe a rua Santo Antônio? Eu vou ter uma clínica de alto padrão para atender criança de 0 a 6 anos com autismo. Ele ia falar, minha filha, vai brincar com suas bonecas, né? Porque era uma rua que podia falar que levava nada para lugar nenhum. Então essa era a convicção, né, do meu avô. Então ontem a gente falou sobre acreditar. Acreditar. Acreditar é fé. Quando você acredita, antes mesmo que aconteça, você vai em busca daquele algo, daquela realização. Falamos do Walt Disney, que chegou num pântano, e quando todo mundo falava, cara, sai daí, isso é um pântano. Não, isso não é um pântano, aqui é a Disney. E ele comprou aquele pântano, comprou barato, ninguém queria, né? E ele aterrou e hoje está lá o Walt Disney. Então, quantos sonhos você acreditou e que as pessoas falaram para você? Isso é loucura, larga disso, né? E são muitas vozes. As vozes das pessoas que falam alto para você que é loucura e as suas vozes interior. Ai, será que eu vou? Será que é para mim? Né? Quantas vezes a gente ouve uma vozinha falando, você não é capaz, isso não vai dar certo. Então acredite em você. Foi essa a nossa fala de ontem. E aí eu falei várias vezes, eu repeti a frase do Napoleão Hill, tudo que a mente do homem pode conceber e acreditar, a mente do homem pode realizar, né? E aí hoje eu trouxe uma outra frase que a gente vai usar, até uma frase do Paulo Vieira. Boa tarde, Edson. O Paulo Vieira fala assim, ó, sua mente responderá a todos os questionamentos que você fizer. Boa tarde, Cora. E olha que legal, mas para isso você tem que fazer os questionamentos corretos. Normalmente, quando a gente comete um erro com a gente mesmo, a gente fala, por que eu fiz isso? Por quê? O nosso cérebro, ele não costuma responder a por quê. Ou ele responde errado. O porquê costuma ativar os nossos sabotadores interiores. Tem um sabotador que todos nós temos, é brinde, nós já nascemos com ele, que ele chama o crítico. Então o sabotador crítico, além das vozes que a gente tem, né, as vozes dos nossos pais, avós, tios e alguns amigos que se acham mais experientes e falam na nossa cabeça, nós nascemos com um sabotador que é o sabotador da crítica, que a gente critica a nós mesmos e criticamos muito as outras pessoas. E aí, normalmente, o porquê ele ativa esse sabotador, o crítico. E a pergunta correta, ela tem que começar como? Como eu faço melhor da próxima vez? Como eu faço corretamente? Como eu faço para acertar? Né? E essas são as perguntas. Ou quais cursos eu faço? Quais pessoas eu procuro? Quais pessoas eu vou mentorar? Então, o importante, a resposta é o que vai te mover, mas a pergunta correta é que vai te trazer a resposta correta. Eu tô com um livrinho aqui, que eu gosto demais dele, A Boa Sorte, e muita gente usa muito assim hoje. Nunca foi sorte, né? E o que é a diferença da sorte com a boa sorte? A sorte é quando você ganha na Mega Sena. A boa sorte é quando você sabe usar esse dinheiro, fazer bom uso do dinheiro da Mega Sena, né? Lá, nesse livro,
não sei quem aí já leu, tem um cavaleiro branco e um cavaleiro negro. E qual que é a diferença? Todos dois foram para um lugar onde ia cair um trevo, ia cair a semente do trevo da sorte. E era um lugar, um parque enorme. E o mago só falou assim, ó, vai cair numa certa noite de lua o trevo da sorte. Ele não falou o lugar e ele não falou em quais circunstâncias, nem o horário e nem qual noite vai cair. Gente, imagina um parque ecológico imenso e você não sabe o lugar exato. E lá tinha alguns seres da natureza que você podia consultar. Sabe quando você tem pessoas certas para você consultar, para ser os seus consultores, que você sabe que na hora certa você pode ir lá e fazer as perguntas e ele vai te ajudar? Então, são esses consultores. Quando o cavaleiro negro chegava, ele perguntava assim, Senhor Rocha, né? Perguntava para Rocha, aqui nesse parque ecológico, alguma vez já nasceu o trevo de 4 folhas? Ele falava, nunca, nunca nasceu. E se alguém te deu essa informação, te deu errado. Quando o cavaleiro branco chegava, fazia a mesma pergunta. Só que o cavaleiro negro se contentava com essa resposta e saía resmungando que foi enganado, que foi ludibriado, que estava ali perdendo o tempo dele, por que fizeram ele ir até ali. Enquanto ele resmungava, ele gastava energia. E o cavaleiro branco fazia uma outra pergunta. O senhor me dá mais 1 minuto do seu tempo? Só mais um. E ele falava assim, o que eu tenho que fazer para que aqui nesse parque ecológico nasça o trevo da sorte se a semente cair aqui? Precisa tirar os pedregulhos do solo. E até hoje ninguém nunca fez isso. Então você está vendo o que é a diferença? O outro aceitou o não, saiu resmungando, virou as costas para a sorte e nem ouviu a voz da boa sorte. O outro foi sábio e soube fazer a pergunta correta. Então, quantas vezes a gente está diante de uma pessoa mais sábia do que a gente e a gente sabe fazer a pergunta correta para a gente impulsionar a nossa vida, para a gente ter uma vida extraordinária. Quantas vezes a gente já escutou assim, ó, se você tivesse agora na frente de Obama e você tivesse apenas 5 segundos para fazer uma pergunta, qual pergunta você faria? A gente faz assim, né? Já passou 5 segundos. Né? É assim. E as pessoas de alta performance, as pessoas peritas, elas conseguem tirar essa pergunta da caixa imediatamente, porque são pessoas que elas pensam fora da caixa sempre. Então pensa você, se você estivesse agora diante de uma pessoa que é perita na sua área e você tivesse, eu vou dar 30 segundos para você fazer a pergunta da sua vida, que te impulsiona e que te faz performar tão bem quanto ela. Você já tem essa pergunta pronta? Não, Jô, essa chance não existe. Lembra da live de ontem. Acredite. Né? Então, para cada pessoa, para cada ser que o Cavaleiro Branco foi chegando, ele foi acreditando que existia uma forma dele fazer a pergunta correta. E assim ele chegou na Mãe Árvore, e assim ele chegou na Mãe Lagoa. Em todos os lugares que ele chegou, ele foi fazendo a pergunta correta. Sempre ele, o Cavaleiro Negro, recebe primeiro a mesma resposta. Não, aqui nesse parque nunca nasceu o trevo da sorte. E ele sempre fazia a segunda pergunta. No final, o Cavaleiro Negro voltou cheio de ódio e o outro chegou com os trevos da sorte nascidos. Então, quantas vezes a gente vê pessoas que vão fazer os mesmos cursos e um sai bem sucedidos, outro não sai e sai reclamando e fala, fui enganado. Quando eu fiz a inscrição daquele curso, falava, faça esse curso e transforme isso na sua vida, e transforme aquilo e aprenda aquilo outro. Mas quantas pessoas estudaram e entraram em ação? E quantas só ficaram lendo? Quantas, na hora da aula, ao vivo, fizeram as perguntas
E quantas nem entraram na aula ao vivo e aceitaram entrar na aula gravada, naquela aula que você nem tem direito a perguntar nada. Então, quantas vezes a gente está diante de uma pessoa extraordinária e perde a chance de fazer a grande pergunta? E às vezes, para a gente mesmo, a gente tem a chance de fazer a grande pergunta da nossa vida. Às vezes a gente está em dúvida entre comprar uma casa ou um apartamento. A gente tem uma ferramenta que a gente usa nas mentorias e no processo de coach que chama ganhos e perdas. Gente, é uma ferramenta sensacional. E sempre você vai fazer uma listinha assim, ó. O que eu ganho se eu comprar essa casa? O que eu perco se eu comprar essa casa? Acredite, tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem ganhos e perdas. A gente só tem que saber fazer as perguntas corretas. Eu vou tirar como exemplo um emagrecimento. Imagina que uma pessoa decide fazer uma jornada agora de emagrecimento. O que eu vou ganhar? Qualidade de vida, vou ganhar, se ela está buscando embelezamento, vou ganhar, vestir uma roupa que eu não estava vestindo. E ela vai listando agilidade e vai a lista dela do que ela está buscando. Né? As taxas do meu exame, tal e tal e tal, vão ser reduzidas. Né? Vou ganhar parabéns do meu médico. O que eu perco? Provavelmente ela vai perder vida social, de comer um doce que ela gosta, de comer fritas, filé com fritas aos finais de semana por um bom período. Sempre vai ter perdas. Então, o que ela perde quando ela opta por comprar a casa e não ser o apartamento? Talvez fica mais vulnerável, então ela perde um pouco da segurança, ela perde que tem um prédio do lado e a pessoa vê mais a minha casa, então eu perco um pouco mais de privacidade. Enfim, para tudo a gente tem perdas e ganhos. Então comece a fazer as perguntas certas, porque todas as pessoas de mentalidade extraordinária, ela tem consultores. Observe que as pessoas de mentalidades pequenas, quando alguém vem assim e fala assim, posso te dar uma dica? Ela às vezes escuta, às vezes ela fala assim, eu não pedi opinião de ninguém. As pessoas de mentalidade pequena, normalmente ela fala, eu não pedi opinião de ninguém. Ela faz tudo calada e ela erra mais, porque ela não tem a opção de corrigir os possíveis erros. Ela vai só pela cabeça dela. Boa tarde, maninha, dona Antônia, linda. Obrigada por estar aqui comigo. E as pessoas de mentalidade extraordinária, que alcançam alta performance e grandes resultados, elas normalmente têm uma equipe de mastermind, de conselheiros. Ela quer ouvir a opinião do outro, ela flexibiliza. Ela pode não responder, mas ela vai anotando ali os feedbacks de todo mundo, ela vai ponderando. Quanto mais você escuta feedbacks, mais você abre sua mente e mais você vê as possibilidades, mais você vê aonde você poderia errar, mais você vê as incertezas. Então, sempre tenha pessoas com quem você pode se aconselhar e para quem você pode fazer as perguntas certas, para quem você pode apresentar os seus projetos, os seus processos, para quem você pode falar para ele, fala para mim se eu estou vendo tem alguma coisa que eu posso perder ou que eu posso ganhar e que eu não vi aqui ainda. Quer ver uma outra ferramenta que a gente usa muito? Nós que somos coaches, usamos com nós mesmos. É uma ferramenta chamada auto-coach. A gente usa perguntas poderosas de sabedoria com nós mesmos, chama PPS. Vamos supor que eu quero comprar uma casa em 2 anos. Então a pergunta é, como eu faço para conseguir comprar casa em 2 anos? Então, comprar casa em 2 anos é a chave. Quanto eu preciso guardar por mês para conseguir comprar casa em 2 anos? Quanto eu vou precisar financiar para conseguir comprar casa em 2 anos? Em qual banco tem as melhores taxas para eu conseguir comprar casa em 2 anos?
e eu faço 35 perguntas. Jô, não vai dar. Dá, gente, dá. Acredite. Você senta e só para de escrever quando você conclui as 35 perguntas. Deixa... Ah, gente, alguma coisa que bloqueou. Você deixa a frase final, como conseguir a casa em 2 anos, e vai colocando as perguntas, né? Com quem eu vou me aconselhar, como eu vou desenhar, que arquiteto eu vou procurar, e vai fazendo as perguntas. Deixa essas perguntas guardadas por 2 a 3 dias. Guardada. Deixa lá guardadas. Daí a 2 dias, você pega essas perguntas, todas elas, pega uma outra folha e vai enumera e vai respondendo. Tem alguma que você fala assim, ó, isso não faz sentido. Aí você risca. E todas as que faz sentido para você, você vai responder. E daí você faz um plano de ação. Você vai ver como sua mente começa a expandir. E aquelas suas perguntas para aquele projeto de vida começa a ganhar muito mais sentido. Então, as respostas é o que realmente nos move. A resposta que a gente escuta é o que nos coloca em movimento. Se você já aprendeu ontem a acreditar em si mesmo e agora você está aprendendo a se questionar, a fazer a pergunta correta, porque o que você conseguiu até hoje é pelo que você aprendeu até aqui. O que você ainda não tem é pelo que você ainda não sabe. Se você já soubesse, você já teria. E para você ter mais do que você tem hoje, está faltando você aprender alguma coisa. Então tenha humildade, aceite que a gente precisa aprender todos os dias e se abra para o novo, se perceba o que falta eu aprender para eu ir além, o que eu ainda não aprendi, que eu estagnei, que eu parei, né? Que eu tô paradinha aqui. Para eu alcançar o próximo degrau, o que eu estou precisando aprender? Para que eu alcance o próximo degrau, qual é o muro que eu estou precisando tirar? Como eu faço para tirar esse muro que está impedindo o meu autodesenvolvimento? Quem eu procuro para tirar esse muro que está impedindo o meu autodesenvolvimento? Quem vai me ajudar a tirar esse monte de lentes que me impede de ver a verdade? Eu estou enxergando só com a minha verdade. E isso me levou até aqui. Para me ir além, eu preciso enxergar com a nova lente. Então se questione, tenha humildade, procure ajuda. Por hoje é só. Vi uma frase da Nilzete. Verdade, é fundamental buscar um profissional para nos orientar e fazer escolhas assertivas. Sempre, Nilzete, sempre. Eu falo que a gente sempre tem que ter mentores na vida e a gente sempre vai precisar modelar alguém. Modelar não é copiar e não é clonar. Modelar é ver como naquela área da vida que eu quero modelar a pessoa, como que ela se comporta, que cursos que ela faz, né? Como que ela faz para que eu possa fazer semelhante a ela. Eu modelo o Paulo Vieira, mas eu já sei que eu não quero nunca, é de mim, fazer uma imersão de 50 horas, como ele faz o Método CIS. Mas eu gosto de fazer palestras, eu gosto de fazer workshops, eu gosto de fazer um monte de eventos que ele faz. Eu gosto do poder que o autodesenvolvimento traz para as pessoas, do descascar a cebola e se encontrar lá no núcleo mesmo, de saber quem você é na essência. Eu gosto dessa forma que o Paulo Vieira trabalha. Então eu modelo ele. E à medida que ele fala, li o livro tal, e que ele descreve, eu vou lá e leio aquele livro também. Como ele fala daquele conhecimento que ele adquiriu, eu vou lá e quero ler. Quando ele fala de um curso, baseado em um curso que ele fez, que ele vai dar, eu vou lá e faço aquele curso também. Então é isso, eu escolho 3, 4, até 5 pessoas para eu modelar nessa área de autodesenvolvimento, que é a área que eu gosto, que me ajudou e que eu ajudo outras pessoas. Então dentro da sua área, escolha profissionais para você modelar. E faça perguntas. Normalmente, as pessoas que a gente modela, elas respondem às nossas perguntas. Elas colocam caixas de perguntas e elas respondem a gente no direct com muita humildade. Porque a gente quer mais é que as pessoas cheguem aonde a gente chegou.
Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Acredite nisso. Quanto mais você ensina o que você aprendeu, mais você aprende. Então, quando a pessoa te questionar, ensine. Porque se a pessoa te procurou, ela viu em você alguma sabedoria.